Bom dia, Fernando. Continuando a resposta a o que é fé, eu preparei aqui um pequeno esboço para conversar com você e depois de ler esse esboço, eu pincelarei tópico por tópico aqui, se for o caso, né? Se na minha leitura eu achar que ficou claro, aí não seria necessária a pincelada, né? Digamos assim. Então, uma outra forma de apresentar o que é fé. Agora, por que eu estou fazendo isso, Fernando? Pelo seguinte, eu vi o vídeo depois, que naquele dia eu estava indo para a chácara dos meus sogros aqui, e aí eu só gravei, coloquei no YouTube e já fui para a chácara e lá eu não tenho acesso à internet, porque a TIM não tem sinal lá. Aí eu fiquei sem isso, sem acesso, não pude ver. Cheguei em casa, quando eu vi que não estava cheio de começa um caminho, não vai, começa, não vai e tal. Então aqui com o esboço, que é a mesma coisa que eu te disse, mas com palavras diferentes, eu penso que pode ficar mais claro o meu ponto de vista. Então, o que é fé? Você teria que estar diante desta sua situação, quer dizer, você precisaria constatar e admitir isso. Qual que é o estado da sua consciência antes de ter fé? Quando você está absolutamente ciente, e acho que você está absolutamente ciente, de que a realidade ela não termina no conhecido. Tanto no seu conhecimento, isso você admitiria imediatamente, né? Olha, a realidade não é o que você sabe. Agora, já não sei se na sua mente seria factível dizer a realidade não é o que a ciência diz. Então, para a fé, um primeiro momento, digamos, espiritual é que você esteja ciente, consciente de que a realidade não é o conhecido, aquilo que já se afirma a respeito. Por exemplo, a realidade, a menor partícula é um quark. A gente tem essa informação e a mente da gente dá por resolvida a questão. Não, a realidade não termina nessas coisas assim. Aí o segundo tópico, consequência disso, de você estar no estado de consciência, no estado de espírito em que você diz, há algo mais. A consequência disso é, como a realidade é uma só, então se passa, quer dizer, a pessoa que está naquela situação, ela passa a estar consciente de que a realidade conhecida, a realidade em que você vive, a realidade em que eu vivo, que essa realidade ela é inteiramente subjetiva. É uma construção mental, não é? E aí disso vem uma outra consequência, que é, se a realidade em que eu vivo é inteiramente subjetiva, isso constitui, isso cria, isso gera uma ontologia individual, uma ontologia cultural, quer dizer, não é propriamente a ontologia, né? O ser em que você vive não é o ser efetivo, digamos assim, né? Então, outra consequência, se a realidade em que vive é inteiramente subjetiva, assumir-se-ia, a pessoa que está nessa situação assume o compromisso com a superação dessa situação.
Então, se você fala, poxa, a realidade em que eu vivo não tem fundamento, digamos assim, né? Aí você iria à procura dos fundamentos. E aí, mas o que fazer, o outro tópico, mas o que fazer, dado que a realidade conhecida seria sempre subjetiva? Isso quer dizer, não importa a extensão do seu conhecimento. A realidade em que você vive sempre é uma realidade mental. Ela se sustenta no que você conhece e não na realidade de fato. Independentemente do quanto você estude e se aprofunde e tal, toda a sua realidade ela é fundamentada em conhecimento, em saber. Né? Mas o que fazer? Isso. O outro tópico aqui, então, seria: aqui surge o espaço para a fé. Quer dizer, diante dessa sua situação, diante da situação da pessoa que diz, não importa o que eu saiba, isso não esgota a realidade? A pessoa nessa situação abre o espaço nela, na sua alma, no seu espírito, para a fé, que é o absoluto compromisso, um compromisso absoluto em negar a realidade conhecida, quer dizer, em não assumir como verdade a realidade que você conhece, a sua realidade, e comprometer-se, quer dizer, você assume o compromisso de negar como verdade a sua realidade e se compromete com o desconhecido, com o mistério. Estou num mundo no qual eu não sei qual é o seu fundamento e nunca me será dado esse fundamento pelo saber, só pela fé. Certo? Não tem nada de dogma e nem de dogmática aqui, né? Então você assume, da situação posta, você assume esse compromisso com negar-se a si mesmo, tomar da sua cruz e seguir o mistério, o desconhecido, a verdade, né? Eu estou aqui introduzindo já um conteúdo cristão, né? Aí vem aqui, ó. Isso implicaria a constatação da falta de fundamento do seu ser. Quando você constata que o que você é carece, o eu que você é conhecido, né? Esse eu ordinário que você afirma diariamente que é. Isso implicaria a constatação da falta de fundamento desse ser, né? E por isso, por falta de fundamento desse ser, toda a realidade que ele produz ser inteiramente ilusória, né? É o caráter ilusório de sua realidade, da realidade em que você vive e da realidade que é o conteúdo do seu próprio eu. Acho que não precisa de explicação, né? Já ficou bom dessa forma. Com certeza já se passaram alguns minutinhos aqui e não vale a pena 8 minutos. Então, Fernando, essa é uma outra forma, acho que já um pouco mais estruturada, essa forma, para te apresentar o momento inaugural, no espírito humano, o momento inaugural da fé, que é quando você, a pessoa, no caso você, constatar que a realidade não se confunde com o conhecimento que se tem dela, porque a realidade está sempre além do conhecido. E aí, quando eu percebo que não importa o tamanho do conhecimento, o conhecimento é sempre uma subjetivação da realidade, então eu desligo a atividade mental,
a atividade intelectual, a atividade racional, para que surja uma mente lúcida que observa as coisas e não estrutura dogmas. Ok? Abração, garoto. Até um próximo vídeo aí para você.